Alô, amigos, boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui, né, para levar a minha mensagem até vocês. E a minha mensagem de hoje fala sobre um pouco da minha história, da minha vivência, certo, meus amigos? Então é assim. Nasci em setembro, no dia 25 do ano de 1953. A minha idade eu já conto para vocês. No dia 25 de setembro deste ano de 2025, eu vou completar 72 anos. Graças a Deus, continuo trabalhando, estou sempre animado ao lado da minha esposa Hilda e dos meus filhos, da Adriele, do Felipe e da minha netinha Kemily, né? Que é um amor de criança que já vai fazer 2 anos, né? E do meu filho Felipe, que é um orgulho para mim, o meu filho, que já está trabalhando, já completou 18 anos, trabalha num escritório aqui, numa firma aqui na nossa localidade de Palmeirinha e já fez a sua carteira de motorista e é motorista, porque ele tem o seu carro, né? Às vezes fico horas lembrando as coisas que aconteceram, né? Ao longo de todos esses anos, lembro com muita nitidez. Aquela vez, em 1964, eu tinha 11 anos, quando os militares tomaram o poder e João Goulart, que era o presidente, mas ele foi deposto, né? E Castelo Branco, que era marechal, assumiu o seu posto e sentou-se na cadeira presidencial. Daí em diante foram tantos presidentes, cada um com sua patente, pois o militarismo continuou. A ditadura militar 20 anos durou. Mas este assunto vamos deixar de lado, porque não é bom nem lembrar aquele tempo da ditadura militar, que foi um desastre para a nossa nação, né? Certo? Vamos lembrar mais os tempos de antigamente. Aquela época não era fácil as coisas para a gente. Até para fazer um batizado, para quem morava distante, o sacrifício era bastante. As pessoas tinham que ir até a cidade para batizar seus filhos na igreja católica, pois mesmo lá no interior, o batismo no religioso tinha muito valor. E deixar um filho sem se batizar na igreja, até hoje é coisa que, com certeza, ninguém deseja, né? Comigo foi um pouco menos complicado, pois perto onde nós morávamos, pertinho ali da Fazenda da Costa, havia uma comunidade chamada Lajeado da Costa. E um dia, nessa comunidade, houve uma festança, onde o bispo Dom Mazzaroto, da cidade, da diocese, né, de Ponta Grossa, porque aqui em Guarapuava não tinha bispo, né? Ainda não era diocese. Então vinha o bispo da diocese de Ponta Grossa para fazer a crisma, né? Ele veio, o sacramento do crisma ele veio ministrar. Eu era bem criança e minha mãe me levou lá para me batizar. Mas como o crisma estava acontecendo, vejam minha alegria. Além do batismo, o sacramento do crisma eu acabei recebendo nesse mesmo dia.
Vejo que foi maravilhoso para mim, né? Eu receber o sacramento do batismo e o sacramento do crisma naquele mesmo dia, eu, uma criança, um nenenzinho de cuero, né? Foi tudo a minha mãe. A minha mãe falou com o bispo e disse: eu trouxe meu filho aqui para batizar e o senhor podia crismar, já que é o dia do crisma. E ele me crismou naquele dia, né? Eu era bem criança e minha mãe me levou lá para me batizar, né? Foi assim que aconteceu. Mas como o crisma estava acontecendo, vejam minha alegria. Além do batismo, o sacramento do crisma acabei recebendo nesse mesmo dia. Já minha primeira comunhão aconteceu assim. Minha tia e madrinha Teresa, que infelizmente há 15 dias faleceu, a minha querida tia e madrinha Teresa, foi a catequista minha e dos meus irmãos, né? Depois que ela fez, né, deu a catequese para nós e nós já tínhamos aprendido toda a doutrina cristã, porque ela era muito esforçada, ela era simples, mas ela estudava bastante o catecismo, né? Então ela deu a catequese para nós, né? Minha tia e madrinha disse para mim: amanhã nós vamos a Guarapuava, vamos na casa paroquial, vou falar com o padre para que ele te tome a lição e assim possa te autorizar para que você tome a sua primeira comunhão. Isto aqui era já a catequese, né, da primeira comunhão. Dom Frederico, nosso primeiro bispo, recém tinha assumido como bispo diocesano. E vejam o que aconteceu. Isso não estava nos nossos planos, né? Isso não estava nos nossos planos. Mas foi justamente Dom Frederico que nos atendeu. Ali na casa paroquial, na catedral, já a catedral, né, de Guarapuava. Ele perguntou à minha tia e madrinha o que nós queríamos. Ela explicou ao religioso que eu estava desejoso em fazer minha primeira comunhão. Disse que eu já estava catequizado e preparado para, nesse dia, receber a Santa Eucaristia. Dom Frederico me fez várias perguntas sobre a doutrina cristã. Eu, com minha mente bem sã, respondi todas e não vacilei. Depois, para terminar, Dom Frederico mandou eu rezar várias orações. Eu rezei sem errar. Então ele disse: prepare o seu coração e amanhã, na missa das 7, depois de fazer a confissão, pode tomar sua primeira comunhão. Eu fiquei muito feliz e muito alegre, porque eu queria, assim como todas as pessoas, né, tomar a minha primeira comunhão. Depois disso, Dom Frederico de nós se despediu. É por isso que sou firme na minha fé e na religião, porque foi o bispo Dom Frederico, o nosso primeiro bispo diocesano de Guarapuava, que me deu a bênção para que eu recebesse minha primeira comunhão. E aqui quero deixar o meu agradecimento muito grande, né? A minha tia e madrinha Teresa, que foi a minha catequista, para que eu fosse lá e recebesse a primeira comunhão. Ela já faleceu faz 15 dias, né? E deixou
uma saudade muito grande, inclusive para mim e para meus irmãos, porque ela também foi catequista dos meus irmãos, né? Que Deus tenha a alma de minha tia e madrinha Teresa na glória dos céus, junto a Deus, porque ela fez sempre um trabalho muito bonito, mesmo com sua pouca experiência, né? Mas ela fez um trabalho muito bonito, catequizando todos os seus sobrinhos, né? E para que eles pudessem fazer a primeira comunhão, assim como eu fiz a minha primeira comunhão. Isto aqui faz mais de 60 anos, meus amigos, que aconteceu tudo isso. Deus abençoe a minha tia e madrinha Teresa. Obrigado, meus amigos. Esta é a minha mensagem do dia de hoje. Obrigado e boa noite.